Olá, trader! Você deve ter visto nos últimos dias que o Bitcoin e criptomoedas como um todo têm tido uma alta volatilidade, e é importante entendermos tudo o que está por trás disso. No vídeo de hoje vamos te mostrar uma análise on-chain com três indicadores principais: o número de endereços com saldo com mais de 10 mil Bitcoins, o NVT Signal e o MVRV. Então, sem mais delongas, vamos para a tela do Vector, onde eu te mostro isso tudo. Vem comigo! Já com o seu Vector aberto, vou te mostrar como acessar a ferramenta de dados de rede. Para isso, vá até o menu Ferramentas, Dados de rede. Aqui vamos analisar o Bitcoin, que nos baliza para as outras criptomoedas principalmente, sendo utilizado também como uma espécie de índice do mercado cripto. Perceba esse gráfico de linha, representando a cotação do Bitcoin em dólares. E aqui nesta tabela, você tem os indicadores on-chain disponíveis na plataforma. Como eu comentei, vamos iniciar a nossa análise pelo indicador número de endereços com 10 mil Bitcoins ou mais. Você pode selecionar clicando nesta opção. Dessa maneira, veja que em amarelo está o número de endereços com saldo com mais de 10 mil Bitcoins e em azul teremos o valor do Bitcoin. Você deve estar se perguntando por que é interessante analisar esses números dessas carteiras. E a resposta é simples. Esses players são os que mais conseguem movimentar o mercado cripto como um todo. Então, é interessante entendermos o que eles estão fazendo com o seu portfólio. Vamos tirar um pouco do zoom para você visualizar melhor toda essa situação. E pronto. Estamos aqui visualizando um período de fevereiro de 2022 até agora. E preste atenção exatamente nessa região aqui. O preço do Bitcoin teve um pico ligeiramente aqui na casa dos 22 mil dólares e logo em seguida passou a lateralizar entre os 18 mil e os 21. Mas veja que durante todo esse tempo, os players passaram a acumular Bitcoins cada vez mais, atingindo um pico exatamente nessa região, que foi quando o Bitcoin teve a sua maior queda, atingindo cerca de 15 mil dólares. E mesmo com essa lateralização em toda essa região, os players continuaram acumulando Bitcoin e podemos observar isso por conta dessa lateralização no gráfico, o que significa que eles não realizaram toda a sua posição acumulada durante esse período. Mas agora vamos fazer uma análise um pouco mais minuciosa, no mês de março. Veja que, no geral, durante todo o mês não tivemos nenhuma movimentação muito agressiva, mas sim uma leve lateralização. Mas, se pegarmos esse movimento aqui em específico, podemos realmente observar algo interessante para a nossa análise. Do dia 11 ao dia 19, tivemos players acumulando muitos Bitcoins, com o número de endereços com saldo com mais de 10 mil Bitcoins aumentando, e agora estamos exatamente nesse mesmo nível. E isso pode significar uma tendência bullish. Então vamos anotar. Número de endereços com saldo com mais de 10 mil Bitcoins entre o dia 11 e o dia 19, tivemos players acumulando Bitcoin, nos mostrando uma possível tendência bullish. Agora vamos para o próximo indicador da nossa análise, o MVRV. Vamos tirar um pouco do zoom. O MVRV é a sigla para Market Value Realized Value. Ele é calculado dividindo o valor de mercado pelo valor realizado. Com esse indicador, é possível visualizar se boa parte dos players está no lucro ou no prejuízo, pois o resultado dessa divisão é um coeficiente que é possível analisar a partir de um número neutro, no caso, o coeficiente 1. Aproximadamente nessa região aqui. Quando visualizamos o MVRV acima do coeficiente 1, pode nos significar que boa parte dos players estão no lucro. E quanto maior for o coeficiente, mais lucro esses players estão acumulando. Do mesmo modo, se o coeficiente estiver abaixo de 1,
significa que boa parte dos players está no prejuízo e quanto menor for esse número, maior é o prejuízo acumulado para esses players. E é muito importante entendermos essa métrica, pois ela nos mostra momentos do mercado. Vamos tirar mais um pouco do zoom para você visualizar até onde o MVRV já chegou. Veja que aqui na alta histórica do Bitcoin, na casa dos 69 mil dólares, tivemos o MVRV em 2,93. Mas ainda antes de bater a sua alta histórica na casa dos 69 mil e quando o Bitcoin estava ao redor ali dos 60 mil dólares, tivemos o MVRV batendo próximo do nível 4. E do mesmo modo, bem no Corona Crash, em março de 2020, vimos o MVRV batendo 0,89. Mas agora vamos voltar para os dias de hoje. No dia dessa gravação, o MVRV está em 1,37. Isso significa que players estão no lucro. Como vimos no último indicador de número de endereços com saldo com mais de 10 mil bitcoins, vimos que os players acumularam durante uma região de preços e depois apenas seguraram essas criptomoedas, podendo ter realizado apenas uma parte das criptomoedas adquiridas durante o período analisado. Então vamos anotar, MVRV em 1,37. Como observamos o indicador número de endereços com saldo com mais de 10 mil bitcoins logo a pouco, observamos que há uma lateralização nesse número de endereços. Então, podemos interpretar esse número do MVRV como uma possível tendência bullish também. E agora vamos para o nosso terceiro e último indicador, o NVT Signal, que é um indicador de valuation em criptomoedas. O seu cálculo se dá da seguinte maneira: valor da rede dividido pela média móvel de 90 dias do valor diário transacionado. E esse é um indicador um pouco subjetivo e por isso deixamos ele para o final. Ele é diferente do MVRV, pois não possui um coeficiente que baliza a nossa análise. Então, temos que fazer uma análise do valor histórico do NVT Signal para entendermos em que ponto estamos agora. E como eu comentei, o NVT Signal é um indicador muito subjetivo pelo seguinte motivo: se ele está alto, podemos interpretar como um ótimo momento de mercado, onde diversos players estão operando na compra e podemos visualizar uma possível chegada da bull run. Porém, também pode significar uma grande bolha do mercado, onde há diversos players operando, porém na ponta vendedora. E é nisso que devemos tomar cuidado. Vamos tirar um pouco do zoom do nosso NVT Signal para entendermos o que aconteceu nos anos anteriores. Do mesmo modo que as nossas outras análises aconteceram, em amarelo temos o nosso indicador que está sendo analisado e em azul a cotação do Bitcoin. Veja que o nosso NVT Signal está em níveis absurdamente altos, tendo pico nessa região, muito acima do que o topo encontrado em 2013. Ok, mas como vamos fazer essa análise? Bom, como observado nos outros dois indicadores que fizemos a análise, vimos que temos players acumulando Bitcoin e segurando essas criptomoedas por um período de tempo, e no MVRV conseguimos perceber que os players estão passando a ter lucro, porém ainda está longe do que vimos na alta histórica do Bitcoin. Então, podemos interpretar o NVT Signal da seguinte maneira: estamos tendo uma grande entrada de volume no Bitcoin e possivelmente isso pode ser um sinal bullish, de acordo com os outros dois indicadores que analisamos. Mas é muito importante ressaltar, nada do que mostramos aqui se caracteriza como recomendação de investimento. Todos os estudos são de cunho educacional e você deve fazer a sua própria análise antes de tomar decisões em seu portfólio de investimentos. E aí, conseguiu agora ter uma visualização melhor sobre o mercado? Comente aqui embaixo pra gente o que você achou e também outros indicadores que deseja ver por aqui. Te vejo em breve. Bons negócios e até mais!